Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Ócio New Podcast, seu podcast de notícias semanais, com seu host e apresentador, eu, Luiz Eduardo, o Dudu, apresentando mais um programa. Hoje voltamos com a tomada de notícias, né, novamente, que é o foco principal aqui do podcast, com os nossos membros aqui do programa, hoje de novo com cast reduzido, mas nosso objetivo aqui é trazer informação. Então, vamos que vamos, vou abrir aqui o microfone para eles agora, podem se apresentar, começando com ele, Lucão. Como é que você tá, cara? Tudo bem? Au! Ai, de novo isso, né? Ele insiste. Estamos Ele chegando! insiste, cara. Ele insiste. Isso aqui é um programa sério, Lucas. Não Salve, faça isso. salve, salve, galera! Tô Ai, ai. chegando. Tá bom, então. E hoje também com o Thiago Tatagiba. Tudo bom, Thiago? Boa noite, cara. Tudo bom? Boa noite, é isso aí. Sem a U pra você. Eu falei boa noite, gente, porque quando a gente grava esse programa, a gente grava às 7h30 toda terça-feira, tá? 7h30 da noite, 19h30. Então, é boa noite, mas se você tá ouvindo isso no outro dia, um bom dia pra você ou uma boa tarde também. E hoje, já no título do programa, já está descrito, né? Vamos falar sobre o que aconteceu nas últimas semanas com o Mac, que se tivesse o roteiro seria forçado, né? Seria um roteiro de um filme muito forçado, mas que no Brasil a gente não se surpreende tanto. Tem também a questão do caso do Queiroz, né? Que prestou depoimento essa semana lá na Polícia Federal. E a nova vacina para a Covid que está sendo desenvolvida. Essa vacina, ela não é uma vacina só, né? Existem várias vacinas que estão sendo desenvolvidas, mas a gente vai tentar só passar por cima delas, porque como a gente está sem o nosso especialista aqui, que é o Venturini, a gente infelizmente não, eu pelo menos não me sinto confortável falando de algo que eu não domino, né, assim como eu tenho um certo domínio sobre os outros temas, apesar de não ser um especialista também, mas fazendo faculdade você chega a estudar ciência política, esse tipo de coisa, né? Enfim, dados. Mas agora, Oi, pois não. agora que eu também possuo um mestrado em biologia, acho que eu posso falar também. Ah, é? Agora todo mundo tem, né? Fala, Lucão, pode falar. A Harvard aqui em casa. Oi? Eu tenho meu doutorado aqui em microbiologia pela Harvard, está aqui em casa. Ah, é, pode crer, né? É, faz parte, né, cara? Hoje em dia, se você for colocar qualquer coisa lá na plataforma lá, diz que é isso aí, né? Inclusive, eu fiz um perfil meu lá recentemente esses dias, mas a diferença é que eu fiz com um perfil de verdade, né? Então, eu não me sinto confortável com isso agora, não. Mas vamos lá, então, já começar a pegar nessa deixa aí, que é o primeiro assunto aqui da pauta, que é o Ministério da Educação. Ô, Lucão e Thiago, vocês estão com as notícias abertas aí da pauta? Por Estamos. gentileza, Sim. então eu vou deixar o Thiago, você tá com a pauta aberta aí? Lê pra mim a matéria, cara, por favor. A primeira Ah, matéria aí. peraí, deixa eu só clicar na notícia. Só ler a headline da matéria, porque hoje eu quero só comentar isso. Decotelli deixa MEC após revelações de falsidades em currículo. Pois é, galera. Lucão, você viu isso também, né? Lucas Antônio. É, minha internet está meio ruim hoje. Eu acho que não é a sua internet, não, cara. É provavelmente a minha. Mas Eu acho que é a sua também, Dudu. é a minha. É porque me ligaram aqui no meio da gravação e como eu uso o, o 4G aqui do celular para poder fazer streaming, né? Se me ligarem, ela cai. Não sei por quê. E aí, pra voltar depois, vixe, já viu, né? Mas Tá, vamos. quem te liga, filho? Ah, quem me liga? Quem, Thiago? Quem que me liga? Sendo que sabe que toda terça-feira eu tenho live. Pessoas me ligam, enfim, faz parte.
A transmissão, inclusive, da live agora deve ter ficado aquela maravilha, né? Enfim, mas vamos continuar aqui o Inclusive, programa. vocês que estão escutando agora, se vocês quiserem o telefone do Dudu, vou passar aqui agora. Peraí. Não faça isso, por 9. favor. Tá Não, aí não, no não, não, chat. não, não, Tá aí no não. chat. Aí enfraqueceu a amizade, né, cara? Mas Mas só enfim, volta, voltando ao volta. tema do Mac. Vamos lá. ah, Isso não seria um problema tão grande, essa questão de você falsificar de alguma forma o, o currículo. É um problema gravíssimo, Claro. apesar de que plágio é um problema pior. Só Mas, que. Lucão, por Não, que que você só tá que. falando do plágio? Ah, desculpa. A gente não deu notícia ainda. Não, não demos a notícia ainda, cara. Mas Então eu vou introduz aí. aproveitar. Não, vou aproveitar que o Lucão falou isso, é porque o que acontece? Dentre o novo apontado como ministro da Educação, né? Que foi O ex-novo. o ex-novo, o ex-futuro ministro, né, que é o Carlos Alberto Decotelli. Ele, depois que ele foi anunciado como ministério, pro ministério, o pessoal começou a investigar, né? O que que ele tinha no currículo dele, né? E aí apareceu que ele tinha um mestrado, é, um doutorado na Argentina e um pós-doc na Alemanha, né? Um pós-doutorado. A faculdade argentina, a universidade argentina em que ele alegou ter feito o doutorado, falou que não. Falou que ele não fez lá. Então, por consequência, ele não teria como ter um pós-doc. E aí, logo em seguida, a universidade alemã negou também que ele tenha feito pós-doc lá. Ele alegou que, na verdade, ele não fez o doutorado na Argentina, mas é que ele tinha, como é que diz? Ele tinha os créditos necessários para poder realizar, né, o doutorado. Só que até isso também era uma inverdade, porque a tese dele de doutorado foi recusada. Então, ele não tinha nada disso. E aí, a cada momento que foi passando, vieram as informações, ele foi retirando do currículo. A última que saiu é que a tese de mestrado dele teria sido plagiada. Teria sido apontado vários trechos de plágio dentro da tese de mestrado dele. Aí acho que é por isso que o Lucão citou, né? O Lucas citou o plágio como a parada mais grave, né? Pior, no caso, né, o Lucão? Porque aí o problema ele deixa de ser individual e passa a ser sistêmico, né? Porque se o mestrado dele tem plágio, aí a culpa na questão aí a culpa é da instituição, né? Que aceitou o trabalho, concordo. Exatamente. Além da culpa ser dele, obviamente, e tal. Mas a gente tem um Mas assim, problema, né? aí o que eu disse é o seguinte: o plágio no mestrado dele também não seria um problema. Uhum. Para esse governo, você diz, né? Não, não só para esse governo, não. Muita gente, por exemplo, eu lembro que a líder da Alemanha, que eu esqueci o nome dela agora, A primeira-ministra, Angela Merkel. Angela Merkel, já encontraram que o doutorado dela também tem algumas cópias, ou que não teria sido ela quem fez, alguma coisa assim. Uhum. O problema disso é o todo, é essa reincidência de mancadas que existe na indicação de ministério na educação. O Uhum. primeiro cara, que ele era o Vélez Rodrigues, era Uhum. um desastre, não conhecia nada da educação brasileira. Sim. O segundo Não foi precisa assim, nem falar, né? o Weintraub, ele era um cara burro, ele é um cara incapaz mesmo, assim. E além disso, ele não Perdão. pensava os problemas reais da educação brasileira. Esse que para mim era o pior problema do Weintraub. Não é É. nem que ele fosse um cara limitado, etc. Não. Ele é um cara que, assim, ele era completamente alienado à realidade Sim, sim. brasileira e tinha algumas propostas irrelevantes para resolver esse problema da educação pública. Você diz Então, ele pensa. irrelevantes. Desculpa te Ah, interromper, conclui.
Eu vou falar pra caramba, pode perguntar. Não, não. Então tá bom. Você consegue manter sua linha de raciocínio depois? Não. Então continua. Pode falar, pode falar, pode falar. É melhor falar. Não, então você pensa o seguinte: o Weintraub ele tinha algumas propostas públicas muito que eles expunham, que é a escola militar e Uhum, a educação familiar, o homeschooling. uhum. Esses dois projetos, eles não englobam 2% da população brasileira, da população que estuda no Brasil hoje em dia. Nem Os dois dois por maiores cento, né? projetos dele não englobam 2% dos estudantes no Brasil. É, era E coisa assim, totalmente irreal, né? e eu tô falando assim de, por exemplo, se você comparar com. Aí você fala assim, bom era o ministro da Educação do Lula, que era o Haddad. Cara, eu já, eu já vi o estudo do Haddad sobre analfabetismo, que eu sempre trago aqui, e eu sempre falo sobre ele também, que o combate ao analfabetismo no Brasil durante os governos do Fernando Henrique Cardoso e do Lula, eles foram mundialmente exemplar. Olha só. O Brasil ele tem um problema com a educação, sim, no sentido de você dar uma técnica maior para essa educação. Então, É, assim, por mais que a gente tenha rompido a barreira do analfabetismo, o Brasil, ele ainda assim não consegue fazer um sistema de educação pública que dê igual eu falei, de tecnicalidade mesmo. sim, sim. Tanto é que o Brasil nunca melhora nos testes internacionais que faz em relação à educação. É. O que eu esperava, eu sempre espero de um ministro da Educação é que ele vá resolver os problemas do Brasil em questão de educação. Quando o Fernando Haddad, só para deixar claro que eu não votei no Haddad, Não tem como você votar em mas ministro de educação também, né? não, mas eu Ah, votei nas no Haddad para eleições de presidente. 2018. Ah, tá, entendi. Só para deixar claro que eu vou elogiar muito ele aqui. Não, tudo bem. O Fernando Haddad ele pegou no Ministério da Educação o problema do analfabetismo. E esse problema ele foi virtualmente resolvido. Foi a proposta dele como ministro da Educação, né? Pegar esse Exatamente. daí e tentar resolver. Mas é porque o meu grande argumento é que ele resolveu um problema do Brasil real Uhum. Então ele e tem, vamos não, dizer, histórico, né? e não simplesmente quis resolver uma questão ideológica. Você Entendi. querer tirar a esquerda dos ministérios e você, sei lá, tentar acabar com a ideologia marxista dentro das faculdades, isso é uma imbecilidade. Se isso Vamos fosse um dizer assim. problema, se isso fosse um problema e se isso acabasse, você não estaria resolvendo, assim, 1% Problemas dos reais. problemas da educação no Brasil. É porque essa ideia, né, o combate ideológico, esse pensamento raso de que tudo no Brasil é culpa do tipo de ideologia, vamos dizer assim, que está sendo passado nas escolas, isso é um pensamento de gente que não tem contato real com a educação, né, que não sabe o que, que se passa de fato nas secretarias municipais mesmo, entendeu? Você vai ver o que que os professores têm que passar, o que que os secretários de educação têm que passar para poder elaborar um plano de educação para o município e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse discurso é um discurso que pegou porque ele é fácil, né? Como todas as coisas que vieram através da eleição do Bolsonaro, o discurso de eleição dele, ele propunha soluções fáceis. Você vê o Brasil, que nem o Lucão falou agora, caindo nos rankings de educação mundial. Ah, a culpa é de quem? A culpa é da falta de acesso à escola? A culpa é da precarização da formação dos professores? A culpa é do modelo, do desenho institucional que é realizado para a educação? Não, a culpa é do Karl Marx ou do Paulo Freire, entendeu? Por quê? Porque os problemas da educação brasileira são complexos, são crônicos, são coisas que a gente carrega desde o do momento que o Brasil foi colonizado, né, pelo modelo de colonização, enfim, tem diversos fatores históricos aí que vieram junto com a nossa colonização, a nossa formação como nação,
Mas é um discurso fácil, que ele atende a um desespero, a um anseio do brasileiro de ter uma educação de qualidade, né? E aí você aponta um culpado, você traz a solução fácil. Então, se o culpado Inclusive, é... Pode falar, Thiago, desculpa. não, fala, inclusive, Dudu, a questão do Brasil e dos problemas que tem, a gente vê muito no Brasil hoje, em 2020, pessoas indo para a escola simplesmente para ter merenda, para ter almoço. Isso, para Eu Elas comer. ia não comentar sobre isso, Thiago. Sobre a Aí questão do homeschooling, né? Aham. isso. Aí você vai e tem a questão do que o ministro está fazendo para a educação. Eu lembro de um projeto dele que ele ficou putaço de o projeto não ter passado pela Câmara como um projeto totalmente essencial. Eu lembro dos militantes bolsonaristas tuitando, falando que a educação brasileira estava em crise porque o projeto dele não passava. Eu fui ver qual que era o projeto. Hum. Carteirinhas eletrônicas. Nossa Eu senhora. juro, eu juro, eu juro. É o Ok, descolamento da é um negócio realidade, legal, né, mas ele cara? colocou como algo que estava atrapalhando a, O desenvolvimento da a educação. educação. Exatamente. Nossa. Ô, E Lucão, assim, eu queria só enumerar algumas dessas incompetências que tiveram esse governo quanto à questão da pode educação. falar dos outros também, se quiser, cara. Porque teve também, né? A gente sabe. É porque eu só juntei desse. Ah, tá. E assim, no final das contas, eu poderia até falar sobre o que os governos anteriores fizeram, criticá-los e tal. Ah, eu vi. Mas eu acho que a questão disso é porque, como a gente está falando dessa notícia, Sim, sim. eu estou falando que o problema disso tudo não é o plágio, não é o cara mentir, é todo esse escopo anti-educação pública mesmo. Você É. pensa o seguinte, cara, ó, em 2019, eu tô lendo aqui em São Paulo, a diretoria do Enem ficou 5 meses sem o titular. Nossa Agora senhora. no G1, ah, desculpa, mais um da Folha de São Paulo. O MEC, ele recebe, janeiro de 2020, Hum. o MEC recebe e não usa mais de 1 bilhão recuperado É. da Lava Jato. É o maior orçamento, cara. O da educação é o maior orçamento do governo. G1, o Enem, ele teve um erro na correção que afetou mais de 6 mil candidatos. Revista Exame agora. Empresa contratada pelo MEC é acusada de corrupção. Ve- É Estadão. verdade. Cortes em bolsos na CAPES afetam grupos de pesquisa contra que estavam trabalhando no coronavírus. Sim, E a, sim. e a última notícia que eu reservei aqui é quando ele tentou. Quando ele fez aquela MP, permitiu A o Weintraub escolher os escolha reitores dos temporários da reitores. Universidade Federal. Sim. Ou seja, você não tem Hum. nenhum acerto desse governo E não tem em relação à projeto. educação. Você tem vários erros terríveis. Não tem O que eu projeto. acho Não tem projeto. é que esse último cara, que eu não sei nem o nome dele, Carlos Alberto Decotelli. isso, o mentiroso, ele assim, ele é mais um desses problemas que mostram que a educação não é prioridade para esse governo. Nunca nem É, foi, e, né, cara? e agora eu vou chamar o cara que ele é proibido de invocar, que é Ai, o meu Paulo Deus. Freire, Aquele que não deve ser nomeado, né? que ele tem uma frase que não literalmente essa, porque eu estou falando de cabeça, Uhum. então provavelmente eu vou estar cometendo algum erro, que ele fala assim, Fala que você ah, tá parafraseando. isso. Pergunto para ele assim se a educação é que muda a vida das pessoas. Ele fala assim, sim, é a educação que muda, mas sem educação definitivamente a pessoa não vai mudar. Uhum. Não é É a o educação exclusivamente que muda, mas sem ela é impossível mudar, né? é essencial, exatamente. Entendo. Eu tendo a concordar, cara. Mas assim, só pra não pegar muito nessa. Como se a gente estivesse criticando demais a incompetência dos, Rapidinho, eu dos... estou criticando demais a Não, não, não. incompetência do governo Calma, em calma. Você relação à vai entender o educação. que eu quis dizer. Pra gente não achar que, vocês só estão falando isso porque vocês são anti-Bolsonaro, porque vocês são contra o Bolsonaro, que não sei o que lá e tal. Gente, é o seguinte,
Lucão, você foi um expoente da escola pública. Você e o Thiago, vocês dois. Eu Mais ou estudei a menos. vida inteira em escola particular, então se eu falar, né, não tenho conhecimento de causa. O que foi ensinado de Karl Marx e de Paulo Freire para vocês na escola? Por favor. Tem que falar mesmo? Então, pode falar, cara. Pode falar tudo aí. Essa ensinação doutrinária, esse ensinamento doutrinário que aconteceu na educação de vocês, que foi no período do governo PT. O que vocês aprenderam aí de Tá bom. comunismo? Eu tenho tempo para falar isso? Livre? Vai, manda ver, cara. Tá. Tá. Nada. Lucão, você aprendeu alguma coisa disso, cara, também? O meu caso é um pouco mais complicado, né? Assim, porque depois da faculdade eu fui fazer sociologia, né? Não, mas durante do seu primeiro Não, ele curso. falou escola pública, escola O que É, pública. eu vou falar, na verdade, é outra coisa sobre isso uhum. mesmo. É porque falar, eu não lembro também o que eu aprendi em português na época. Talvez seja por isso que eu falo desse jeito. Mas eu vou falar, fazer uma propaganda, na verdade, que eu tenho um vídeo que eu comento e mostro um livro de filosofia Ah, é da Escola verdade. Pública de Barra de São Francisco. É O verdade. nome do vídeo é Doutrinação dos Livros do MEC, mostrando o livro de filosofia do ensino médio. Eu vou deixar o Que eu, link. mo- que eu mostro que, na verdade, o livro do ensino médio é exatamente os principais autores de todas as correntes. Tem conservadorismo, tem liberalismo e tem socialismo. Assim, o que eu aprendi na escola sobre sociologia, eu acho que não seja a pergunta. Não, Acho o que a que que pergunta você melhor aprendeu dessas paradas que eu te falei, de doutrinação marxista Deixa ele e de pois é, Paulo né? Freire? Você aprendeu alguma coisa disso? Foi ensinado isso pra você na sua escola, cara? Porque assim, como a gente não lembra, não teria muito o que saber, sabe? Porque eu, por exemplo, eu não sei se eu fui doutrinado do liberalismo na faculdade, na escola também. Então meio que isso é uma coisa que meio que não dá para saber, a não ser pelos livros didáticos. E pelos livros didáticos, com certeza, como eu demonstrei no livro, no vídeo, No vídeo, não existe essa doutrinação. entendo. É, bom, é mais um exemplo aí de, infelizmente, falta de compromisso do governo com os problemas reais da educação no Brasil, né? Mais um ministro aí que cumpria todos os requisitos do governo, na minha opinião, já que ele mentiu várias vezes no currículo, né? E a gente tem exemplos aí de outros ministros que já mentiram também, como a Damares Alves, que falou que era advogada e mestre em direito constitucional, aí depois ela foi explicar que o mestrado dela é porque ela é da igreja, e aí isso isso dá é concedido o título de mestre. E aí tem o Ricardo Salles também, que falou que fez, acho que, uma especialização, né, em Yale e não tinha nada disso. Enfim, cumpria todos os pré-requisitos, mas foi demitido, né? E, assim, pro governo foi demitido. Então, mas já nessa pegada de fake aí, né, de currículo fake, que é a toada do governo, basicamente, a gente tem um fato interessante, Lucão, que eu deixei aqui como ponto extra na notícia, né? Que é a questão do que aconteceu recentemente aqui, cara, com um cachorrinho que apareceu no Planalto nos últimos dias aí, cara. O cachorrinho foi adotado, segundo o pessoal lá, né? Foi adotado pela Michelle Bolsonaro, recebeu o nome de Augusto Bolsonaro, né? Era, virou sucesso nas redes sociais. Só que como tudo nesse governo, né, cara, o cachorro ele não foi adotado, tava perdido da família, né? Tiago, ô, Lucão, você tem a notícia aí, cara, já que você é o Lucão, queria deixar você comentar essa do cachorro aí, cara. Ai, meu Deus, ele tava pensando isso desde. Ah, não, não foi essa a piada, não. A piada Eu que eu não sei se eu falei, quero comentar agora. que eu esqueci de comentar da questão do ministro, é que ele durou 5 dias, né? Entre quase ser ministro e não ser. Foram 5 dias. Eu já tive relacionamentos que duraram menos que isso, cara. É isso que eu ia falar. E o Lucão sabe da história, infelizmente. É uma história triste da minha vida.
uma passagem. Enfim. Questão do cachorro de novo, né? Voltando. Isso deixou de ser engraçado, só ficou triste. Eu sei, cara. Eu sei. É triste mesmo. Mas faz parte. Mas a Mas questão. assim, quem não tá perdido nesse governo? Pois é, né? Mas ele foi adotado e aí depois descobriram que o nome do cachorro é Zeus, né? Que era chamado do dono lá. O cachorro, a família Bolsonaro entrou em contato para poder devolver o cachorro ao dono, né? É isso aí, até o cachorro dos caras, até a adoção de cachorro nesse governo é fake, rapaz. É impressionante como que a gente Tem informação de qual era a raça do cachorro que eles disseram que era é, cachorro de rua? não é, né, não é cachorro de rua, não, é pastor, como é que diz? Pastor mal alguma coisa. Eu esqueci o nome aqui. Não, isso que eu queria dizer. É porque a alegação é que o cachorro foi adotado, né? Você adota cachorro de rua, normalmente cachorro vira-lata. Só Sim, que sim. a raça custa em torno de R$ 3.000 É, não, o... então era cara, né, cara? Que não era adotado o cachorro, né? Um cachorro daquele ali, tudo bem cuidadinho. Não era cachorro de rua, nem aqui, nem na China. Esse cachorro, muito menos na China, né? Que lá tem os hábitos de comer cachorro, né, cara? Não sei. Enfim, Deixa eu ver. curiosidade aí. Desculpa aí, eu bebi água aqui. Pastor Maremano. Pastor Maremano, esse ele é um cachorro que ele é usado para proteger rebanho de ovelha. O que faz todo sentido nesse governo, né? Que é o cachorro para proteger o gado, né, mano? Essa foi boa. Assim, o que leva muita preocupação é de deixar meu cachorro livre aí e não ser pego pelo Bolsonaro, né? Vou ter que comprar um coleiro no meu cachorro. Beleza. Mas, Ai, tipo, ai. A outra matéria que e- eu achei aqui, ó, da Folha, tá assim, ó. Ex-cachorro da primeira-dama, Augusto, na verdade é Zeus, filho de Fifi, e estava atrás de cadela no cio. O cachorro foi furar a quarentena pra ir atrás de cadela aí, ó. Foi capturado caramba, pelo clã Bolsonaro. Cuidado você aí que tá furando a quarentena pra ir procurar a mulher, hein, cara. Ó, você pode acabar adotado pelo governo Bolsonaro aí, mano. Não você dá que tá, mole, não. tá usando a quarentena pra ir em torre aí, ó. Cuidado dessa torre você vai Uhum, pagar. Mas pode também quem crer. vai julgar o cachorro, né? Eu vou julgar. Ai, ai. É, Bom, tipo assim, essa notícia é só pra quebrar o clima, só pra dar um toque de bom humor, né? é tudo errado ou tudo certo, sei lá. É mais uma é mais uma, como que se diz? Uma daquelas peculiaridades que permeiam o atual governo, né, cara? Não ia deixar de fora isso. Brasil, um país de todos. É. Enfim, próxima notícia agora, então. Encerramos o bloco Mac e fake cachorro. Mas ainda dentro do governo, vamos para o segundo tópico aqui, que é o caso Queiroz. Por que que eu selecionei isso aqui? Porque a gente tem visto, não sei vocês, tá? Mas eu reparei bastante nos últimos dias. O atual presidente da República tá caladinho, né, cara? Você reparou isso, Thiago? Reparou isso também, Lucão? Que ele tá debaixo de um calado, não fez mais ameaça ao STF, não, não insuflou manifestação, não falou, tá quieto o presidente. Vocês perceberam isso também ou eu tô ficando maluco? Provavelmente a ditadura comunista já começou, então, né? Deve ser isso, né? É, né? A gente já tem a figura Olha, do exilado político governista, né? Então, fala, Lucão. na verdade, eu não acho que o Bolsonaro esteja quieto. Hum. Tanto é que eu vi que ele aderiu à moda do sertanejo universitário e fez uma live musical. Ai, meu Deus, como eu esqueci de pautar isso no programa. Né? Ah, e pra quem não sabe o que o Lucão tá falando, se tá ouvindo isso no futuro ou se não ficou atento às notícias nos últimos dias,
O Bolsonaro fez uma live junto do Paulo Guedes e Ou, o. rapidinho, só te interrompendo. Hum. Ou se você está ouvindo isso no passado. E mais importante aí, ó. Aí É, é outra questão. tô vendo Dark, minha cabeça tá. Mas tinha um ministro lá o presidente da Embratur, não era? Presidente? Uhum. Tava lá na live e aí ele tocou o Bolsonaro em homenagem às vítimas da Covid e pediu para ele tocar Ave Maria no acordeon dele lá, né? E aí foi aquela mais uma bizarrice proporcionada pelo governo Bolsonaro, né, cara? Que a cara do Paulo Guedes no vídeo, quem não viu, assista, por favor. A cara do Paulo Guedes meu Deus, eu tô morrendo por Tira dentro. daqui. É, é hilária, é hilária. É um vídeo totalmente bizarro. Pra mim, assim, foi um desrespeito, cara. Tá, velho, você não faz homenagem assim, mano. Entendeu? Eu Mas só é, achei engraçado mesmo. pois é Eu engraçado e achei deprimente, triste. né, cara? É deprimente, mano. É deprimente, é triste. Mas enfim, bom, já que ele adotou esse estilo sertanejo aí, né? Mas ele tá quieto, ele tá falando pouco, não tá mais dando as entrevistas pro cercadinho, como ele costumava dar, né, e tal. Não, É, mas assim, quanto a isso, só tem uma coisa a falar, na hum, verdade. tá Ave. bom, Cão. Mas É uma coisa a se começou. comemorar, né? Começou depois de duas coisas. Começou depois que trocou o ministro, botou o Ministério das Comunicações. E também quando começaram as investigações sobre o Fabrício Queiroz. Caso- Isso. Logo que ele foi preso, né? Que foram encontrados dentro do escritório do advogado Frederico Wassef, a postura do presidente mudou muito. Eu não sei se é coincidência com essa conjuntura de fatores aí, né? Entre o Bolsonaro de repente mudar a forma de tratar, de falar com a entrada do ministro do Ministério das Comunicações, que é do Centrão, ou com o caso Queiroz. A questão é que o Bolsonaro está mais calado, mas o depoimento do caso do Queiroz, que ele falou, ele teve uma repercussão, assim, morna, vamos dizer, entre aspas, porque o depoimento contradisse o que o Assef falou sobre a saída do Queiroz do gabinete do Flávio Bolsonaro, né? Que o Assef tinha falado que ele saiu por questão, acho que foi por questão médica, né? Não foi isso que Isso. o Assef falou? Ele tava fazendo tratamento, alguma coisa assim. Estava fazendo tratamento de câncer e no depoimento prestado ontem, no dia 29, hoje é dia 30 de junho, para quem está ouvindo isso depois, ele falou que saiu, na Ou verdade, antes. porque estava cansado, ou antes, que ele saiu porque estava cansado de atuar como assessor parlamentar. E a explicação que ele deu contradisse a justificativa dada pelo advogado de Flávio, Frederico Wassef, em entrevista ao portal UOL no dia 20 de maio. O que o Wassef tinha falado foi que ele saiu, não foi por causa de questão de saúde não, Lucão, foi que ele saiu do gabinete junto de outros funcionários porque era fim de mandato e também porque ele tinha, né, que voltar à Polícia Militar, seu órgão de origem, para passar a reserva e receber a aposentadoria. Agora está tendo uma apuração da Polícia Federal também, em simultâneo a esses depoimentos, a Polícia Federal está apurando para ver se a informação do empresário, que depois, um tempo atrás, o Paulo Marinho, que fez parte da campanha do Bolsonaro, de que o Queiroz se demitiu depois que o Flávio recebeu informação privilegiada da Polícia Federal sobre a investigação que ia começar na época Furna da Onça, que estava investigando os esquemas de rachadinha que apontava o gabinete do Flávio Bolsonaro como um dos investigados. Esse depoimento eu trouxe isso para a pauta porque esse é um caso muito nebuloso, cara, porque ele trata de uma ligação entre um assessor, um ex-assessor de um dos filhos do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, e a gente sabe da proximidade que o Bolsonaro tem com os filhos, né? Assim, eu não tô falando proximidade profissional, não. Mesmo porque ele elegeu
basicamente todos os filhos dele, mas proximidade familiar mesmo, né? Tanto que o próprio Bolsonaro que indicou o Queiroz pro Flávio, né? Conhece ele mais de 30 anos e tal. Trouxe esse caso porque é falado, tá sendo muito falado, né? Teve uma matéria Não, no... é relevante esse caso, É, porque se for comprovado, é uma relação direta do Bolsonaro com as milícias, né? direta, vamos, né, ô Lucão, é cedo pra dizer isso ainda, porque a Não, gente tem que... eu não tô falando que o Bolsonaro é miliciano e que ele tem relação de poder com a milícia, mas que, assim, além de toda relação que só parece ser coincidência, essa seria uma relação direta com a milícia, sendo Queiroz. Mas a questão, Lucão, é que o Queiroz ele é ligado ao Flávio Bolsonaro, né? Então, a gente tem que encarar Mas é com... igual você falou, Uhum, não é somente ao Flávio. Foi a partir do do Bolsonaro que Bolsonaro. o Sim, sim. Flávio foi para. Mas assim, a gente tem uns pontos para colocar nessa história, por exemplo, a compaixão do advogado, né? A gente não pode deixar de citar esse Pois caso, é, né? porque ele declarou que ele não conhecia o Queiroz, mas se compadeceu dele estar doente por câncer, mesmo que ele tenha pago o Albert Einstein 135 mil em espécie, Em espécie, vale em ressaltar. espécie, mas ele se compadeceu e falou assim, não, já que você está batendo câncer e não tem condição de alugar uma casa, você pode morar no meu escritório de advocacia. O que é um pouco suspeito também, porque É suspeito porque eu não conheço ele, ele nunca me deu dinheiro. Pois é, né? Mas também tem outro fator, né? E esse é um fator objetivo que, apesar de você não conhecer uma pessoa e se simpatizar para pagar um tratamento de câncer dela, já é estranho. Mas existe, tá? Existe, esse tipo de coisa existe. Agora, com essa pessoa é um pouco suspeito, mas enfim. Mas a outra questão é que o Albert Einstein ficava a 90 quilômetros do lugar onde o Queiroz estava hospedado, que era a casa do Frederick Wassef, e que não tinha motivo para ele estar low profile assim, né? Tanto na butuca, porque ele não tava com mandado de prisão para ele, entendeu? Ele só tinha que depor no Ministério Público. O mandato veio só depois, tanto que, né, ele foi encontrado e foi preso depois que emitiram o Sim. mandato. Quem tá foragido agora é a esposa dele, que tá foragido, que tem mandado de prisão e tá desaparecida. Então, o advogado ele poderia ter se simpatizado e também poderia ter, como advogado, né, incentivado o Queiroz a depor, talvez pegar ele como cliente, já que tá vendo ele numa situação de necessidade, né, fazer uma ação pro bono, você trabalhar, né, de graça. O que eu Enfim, acho, outra coisa que eu acho interessante sobre esse caso é que quando eu vejo as séries de TV, hum, ah, é muito bizarro quando você repara que parece que tudo que acontece na série é feito por 5 pessoas, entendeu? Parece que todo mundo só tem cinco Só pessoas. existe essas 5 pessoas pra ter relação na série inteira, né? É, Você olha e fica, exatamente. nossa, que forçado. Que forçado, né? Quem É, encontrou o Queiroz lá em Atibaia e foi é a filha do tipo, Olavo de Carvalho. pois é, cara. Parece uma. Assim, a Glória Pérez chegou e falou assim: ah, não, isso aí é forçado É demais. forçado. São várias coincidências, né, perpassando esse caso Queiroz, mas eu trouxe porque o depoimento dele foi um depoimento que contradisse diretamente outros depoimentos, né, declaração no caso, que o Frederico Wassef não prestou depoimento, ele fez uma declaração, né, falando sobre a relação dele, e contradisse tanto a versão do Frederic quanto a versão do Paulo Marinho, que foi agente da campanha do Bolsonaro, que alegou essa questão da informação privilegiada que a quem o Flávio Bolsonaro teria sido informado, né? Teria feito uso para poder demitir o Queiroz e o presidente Bolsonaro, na época, demitir a Natália de Queiroz, né, filha do Queiroz, do gabinete dele, né, por conta dessa investigação que virou a Furna da Onça, que foi a investigação da rachadinha.
Enfim, é só por causa dessas várias coincidências aí que a gente vê perpassando, né? E eu vou fazer um disclaimer aqui sobre essa investigação da Furna da Onça, porque o pessoal fica hashtag chateado, porque eu vi alguns jornalistas, não sei se eu posso falar assim, falando que ah, o que é o crime da rachadinha do Flávio perto dos milhões do PT ou perto do outro deputado do PT que roubou, acho que 5 milhões ou 50 milhões de rachadinha, né, também. Exatamente. Não queremos citar nomes, mas Alexandre Garcia. Né? Enfim, rapaz, a questão aqui é o seguinte: eu, como cidadão, né, vivente aqui do Brasil, eu acho que o crime, ele não tem que ser, o crime de corrupção, de desvio de dinheiro público, ele não é medido pela quantidade de dinheiro que foi desviado, é pelo desvio em si, né? Então, não interessa se desviou, se fez a rachadinha de R$ 100 ou de R$ 100.000. É rachadinha, tem que ser investigado, tem que ser punido. E essas pessoas que falavam antes, né, da falta de punição para os pequenos desvios, que a corrupção no Brasil é uma prática comum, que não sei o que lá, quando vê um esquema de corrupção comum, que é a rachadinha no Brasil, e existe uma investigação para desmantelar justamente isso, as pessoas falam que é perseguição política, que é porque é Flávio Bolsonaro, que é porque tem o mesmo sobrenome, sendo que existem outros casos. A repercussão, obviamente, ela vai ser maior porque você está falando de algo que envolve, né, a família presidencial e algo que envolve diretamente em um ponto o presidente, porque o Queiroz depositou um cheque para a esposa do Bolsonaro, para a primeira-dama, e a filha dele trabalhava no gabinete do presidente. Então, a dimensão que se toma naturalmente vai ser maior do que a de um crime de um outro deputado. Isso é natural. Também, Dudu, eu Hum, acho que quem fala que a justiça está sendo perseguidora não viveu nos outros governos, não, cara. dá a impressão, né, cara? Porque. Porque assim, é sempre. Eu já vi um delegado da polícia, um federal falando uma vez, na época do PT, por exemplo. A jornalista perguntou assim, por que o foco está sendo só na galera que é do lado do governo? Ele falou assim, olha, porque quem tá no governo, ela tem mais chances de ir escondendo, então, Isso. são os primeiros aí para dar menos tempo para colocar debaixo dos panos, para. É. Tem esse fator Então, assim, também. sim, o delegado explicou, falou assim, a prioridade é sempre o lado que está no Que tem poder, mais quem poder. tem. É. Exatamente. Faz todo sentido. É só lembrar também que nos últimos anos a gente teve muito de acusações contra o governo petista, é só lembrar do caso do Mensalão, e contra a família do próprio ex-presidente Lula, por exemplo. Um caso do filho dele, né, do Lulinha. Todo mundo lembra das várias acusações que tiveram contra ele. É porque e a gente tem que levar em consideração que, tipo, teve a dimensão, toma-se a dimensão que tomou por conta da ligação dele, né? Por conta de quem ele é filho. Ou seja, ele é filho do presidente da República. Então, naturalmente, esses casos vão chamar mais atenção. Faz parte do jogo, faz parte do que a gente vive e do que a gente experimenta como democracia aqui no Brasil. Então, alegar perseguição política ou alegar que o que são os 2 milhões, eu acho, do gabinete do Flávio Bolsonaro se comparado aos trilhões ou bilhões que o governo do Trilhões. PT roubou. Cara, É. ninguém tá medindo a quantidade que foi roubada. O crime aconteceu e tem que ser investigado como todo outro. Ou as investigações do Petrolão não aconteceram. Ou a Lava Jato não aconteceu em pleno governo petista. Entendeu? São uma dissonância cognitiva que a gente tem que Só para apontar aqui. complementar do que você Ah, está falando, eu acho que reflete a opinião de nós três, né? Eu acho que o que ele está falando não é, fizeram com Lula, agora vamos fazer com Bolsonaro também. Não é uma coisa hum, retardada de não, não adolescente. é isso não. O que eu acho que reflete a opinião de todos nós é quem é culpado tem que pagar, Claro, é isso aí. independente do lado que seja. Então tinha que investigar o Lula na época
do E os mensalão. petistas na época do mensalão mesmo, do mesmo jeito que tem que investigar o Bolsonaro agora sim. O A gente Bolsonaro não tá não, aqui para defender, o Flávio, né, no caso. da família Bolsonaro em geral, né? Então, O é Flávio essa a Bolsonaro. A gente questão. não tá aqui para defender político nenhum. E claro que os outros esquemas de rachadinhas têm que ser apurados também. E estão sendo. Vale lembrar que a operação dos outros não parou, não. É só que esse caso em específico vai ter um destaque maior. Isso é natural da democracia e do que o Thiago apontou aqui. Quem tem mais poder, né? Tem mais Quem prioridade. tem prioridade, porque essa pessoa pode usar os meios que o Estado lhe dá para poder ocultar seus crimes, entendeu? Isso é normal de viver nesse modelo que a gente vive, em Agora, que outra coisa inquietante é de como o Queiroz conseguiu voar para chegar na casa do advogado, né? são várias coisas que tem nesse caso, a gente tem que esperar as investigações, ô Thiago. Assim, como eu falei, Por que tinha um colchão na parede? Na moral, isso é muito. são várias perguntas aí, a gente tem poucas respostas para esse caso. Enfim, é um caso que eu considero relevante para o momento atual que a gente está vivendo, tanto pela mudança de comportamento do presidente, quanto pelo possível apontamento de uma ligação dele com várias outras investigações sendo realizadas contra o próprio Queiroz, né? Outros indícios apontam que o Flávio Bolsonaro usava dinheiro do gabinete para financiar imóvel em terreno de milícia e tal. Tem uma série de investigações acontecendo, então eu decidi trazer esse tema para a gente comentar sobre essas coincidências que a gente vê acontecendo nesse caso, né? Mas eu acho que é isso. Alguém tem algo a acrescentar além do colchão na parede, que o comentário é excelente? Tem mais alguma coisa para falar, o Lucão, o Thiago? Não, né? Não. Não, né? Então vamos encerrar aqui o bloco Caso Queiroz. Vamos passar aqui a Aqui só para encerrar com como chave de foi esse ouro. caso foi encerrado, que é tipo assim, igual o Lucão falou, como se agora a estivesse escrevendo esse texto, esse cara terminou com a filha Do do, Olavo de Carvalho. do Lorde Cavalo tomando um suco de laranja em frente à casa que o Queiroz foi preso. Pois é. Vamos ver o que o roteirista do Brasil tem preparado pra gente nos O próximos. roteirista do Brasil é forçado. É demais, Aqui né, é suco cara? de ironia, porra. Vamos ver o que ele tem preparado para os próximos meses. Enfim, encerrado o bloco governo Bolsonaro e suas coincidências, vamos agora só perpassar a questão do coronavírus. E eu falo perpassar com um certo pesar, porque eu gostaria de dar um destaque maior para esse tema, já que é a pandemia global que está assolando, né? Que está nos assolando nesse momento. Porque a gente fica. O Brasil ele é tão maluco que a gente tem que discutir prisão de membro de ex-gabinete, de deputado, tem que discutir cachorro que foi adotado e não estava perdido, que tinha dono, tem que discutir esse monte de coisa, mas o verdadeiro problema hoje é o coronavírus que já matou, já chegou nos 60 mil, né, o Thiago? Já chegou nos 60 mil mortos já. Da última vez que eu olhei tinha 57 mil. A gente estava com mais ou menos 1.000 mortes por dia, já deve estar em 60 mil atualmente o número de mortes pelo coronavírus. Mas o que eu trouxe aqui do corona, né, da Covid-19, é que as notícias que saíram nos últimos dias de vacinas, né? Tem uma aqui que já saiu hoje, no dia 30 aqui do 6 de 2020, que é aqui, Covid-19, vacina de Oxford pode ser distribuída ainda em 2020. A afirmação é da diretora médica do grupo farmacêutico AstraZeneca, não sei como que pronuncia, que participa das pesquisas da Universidade Inglesa. Eu estou trazendo isso aqui, infelizmente a gente está sem o nosso especialista de novo para comentar isso, porque hoje, dia 30 de junho, é aniversário da mamãe dele. Então, ó, um beijo aí pra, Parabéns, tia Lu. pra tia Lu Venturini. É Venturini o dela também, né?
Eu não tô cometendo nenhuma injustiça aqui, não. Enfim, mãe do Venturini. Um abraço, feliz aniversário pra você, tá bom? Infelizmente a gente tá sem ele aqui, porque foi comemorar o aniversário da mamãe. Mas eu só vou ler aqui a matéria e ler os pontos mais importantes aqui que eu selecionei, ó. A vacina contra o novo coronavírus, desenvolvida pela Universidade de Oxford e testada também no Brasil, pode ser distribuída ainda em 2020, segundo Maria Augusta Bernardini, diretora médica do grupo farmacêutico AstraZeneca. A empresa é uma das que participam das pesquisas em busca do imunizante. Bernardini afirmou que, mesmo com os voluntários sendo acompanhados por um ano, há a possibilidade de que a vacina seja disponibilizada antes desse período. Aspas para ela aqui. Esperamos ter dados preliminares quanto à eficácia real, já disponíveis em torno de outubro ou novembro, destacou. A notícia aqui que eu separei está no portal Olhar Digital, vou deixar linkado também na descrição do vídeo do YouTube. E aí a gente tem a outra matéria aqui também, que essa é da Isto É Dinheiro, né? Que fala aqui, ó, título da matéria. Cientista brasileira em Oxford prevê 2 vacinas contra a Covid-19 prontas em 2020. A imunologista Daniela Ferreira, que lidera o estudo com a vacina contra a Covid-19 em Oxford, na Escola de Medicina Tropical de Liverpool, se diz otimista em relação à pesquisa. Ela projeta, inclusive, mais de uma vacina contra o coronavírus ainda este ano, indo na contramão de diversos cientistas que estão mais receosos quanto à disponibilização do imunizante até dezembro. A vacina do Centro Britânico é considerada a mais avançada em andamento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, já está na fase 3 de testagem em humanos, a última etapa antes da liberação para distribuição em larga escala. São mais de 10 mil pessoas sendo submetidas a testes nesse momento. Essa é outra notícia também muito otimista, na minha opinião, e eu espero que isso se realize também. E tem mais outra aqui? Isso, da Folha de São Paulo, essa, que diz aqui, ó. Empresa chinesa diz que candidata à vacina contra a Covid-19 é promissora, após teste humano. Outra vacina, criada por laboratório e Instituto Militar, poderá ser usada em unidades do exército chinês. Então são 3 matérias aí trazendo novidades sobre a questão da vacina para coronavírus, para a Covid-19, que na minha opinião se mostraram muito promissoras. Eu estou demasiadamente ansioso com isso. Eu espero que saia logo, o mais rápido possível. Nunca tive tanta vontade de tomar uma vacina na minha vida. A gente não vai comentar sobre os méritos da pesquisa em si, porque o nosso especialista não está aqui. Uhum. Mas é só dizer, você está otimista, Thiago, com isso aí? Só dar uma pincelada aí. Não, isso, na verdade, assim, olhando as notícias desde o início das promessas de vacina e olhando exemplos de outras como a própria a gripe suína e tal, Uhum, a gente sabe que um dia que sai, assim, a gente vai demorando e isso aí são notícias para dar esperança. uhum, Mas ó, o ponto que eu queria colocar nessa semana de pandemia, né, uhum, é uma questão mais psicológica. uhum, Eu estava lendo um artigo de pessoas essa quarentena tá mexendo tanto com as pessoas que a questão da falta de esperança que a gente tem de alguma coisa, que até pessoas que eram a favor de quarentena, a favor de isolamento social, começaram a sair. Ah, eu vi isso também. Tipo assim, algo que é totalmente compreensível na cabeça, porque assim, a cabeça da pessoa já não está aguentando mais, a gente Uhum. não tem uma perspectiva, a gente não tem um plano do governo para acabar com isso. A gente não teve a atuação, né, em conjunto do Uhum. governo federal com os governos estaduais e Exatamente. os Tipo assim, municipais, né? ficamos a ver, entendeu? Tipo assim, É, deixa rolar. é, Então, nós chegamos no final de semana passada, nós chegamos ao marco histórico de 1.000 mortes coronavírus por dia. sim. Exatamente. E assim que chegou esses 1.000 mortes de Covid por dia, As pessoas começaram a sair.
Tipo, o nosso pensamento, a gente parece que não está mais uma pandemia, a gente parece que está simplesmente vivendo a vida, simplesmente usando máscara, como se fosse a vida normal de máscara. A gente Não, nota isso nas ruas, né, isso. cara? As pessoas acham que tá tudo bem porque tá de máscara e tal, e aí esquece que. Exatamente, Dudu. E para marcar para tipo assim, colocar um ponto nesse marco que foi que o brasileiro ele realmente ele se Esqueceu da desprendeu dessa pandemia. realidade. Nós tivemos o show do Jota Quest em Ah, é, drive-in. drive-in. Exatamente quando nós tivemos 1.000 mortes por dia, o Jota Quest fez um show em drive-in, dando um péssimo exemplo, na minha Nossa opinião, senhora, nem no comento. Alex Park, com a peculiaridade do valor do ingresso ser 550 R$ 500. reais. Aí que vai a Para quem não, pergunta, né, Thiago? Quem que pra paga quem, R$ 500 num show do Jota Quest, cara? exatamente, Dudu. Mas aqui, o que eu quero colocar o ponto é que não sei se algumas pessoas não perceberam isso, mas esse valor é bem próximo ao auxílio emergencial. Ah, tá brincando Tipo assim, você comigo. tá pegando o que está acontecendo? Assim, as pessoas elas não estão preocupadas com o vírus, ainda estão tirando proveito dessa situação. É só você olhar a última matéria que teve no último domingo aqui, né? Hoje é terça-feira, dia 30. No domingo, dia 28 de junho, teve uma matéria do Fantástico que expôs pessoas que estavam recebendo auxílio emergencial indevidamente. Não sei se você Exatamente. chegou a acompanhar isso, mas tá acontecendo muito isso também. Cara, é triste, mano. Eu fico feliz com a notícia da vacina porque eu só vou voltar à minha vida normal, vamos dizer assim, quando sair a vacina. Eu já decidi isso. Eu posso ficar em casa, eu tenho esse privilégio, ainda mais porque o Uhum. meu objetivo é ficar em casa para estudar, né? Que é o que eu tenho feito bastante. Estudar para fazer concurso público, que é o que eu quero, né? Eu tenho Uhum. vontade eu acho que eu tenho vocação em algumas carreiras da área pública, então eu tenho estudado para isso. E, cara, eu só vou retomar enquanto com amigo, até com a minha própria namorada mesmo. A gente conversa, a gente se fala por WhatsApp, pelo telefone, mas eu não penso em encontrar ela tão cedo assim, tipo, porque eu não vou me arriscar, entendeu? Eu ainda consigo manter isso porque eu sou muito privilegiado. Eu fico triste de ver que na hora que a gente tem que ter atuação governamental pesada, do governo realmente, literalmente pagar as pessoas para ficarem em casa, cobrir o problema do microempreendedor, do empreendedor de pequeno porte, né, do empresário, ajudar as empresas, ajudar a população para ficar em casa, o governo simplesmente tá nem aí, não faz nada, não ajuda, fala que é gripezinha, depois faz uma luta do caramba para poder se liberar o auxílio emergencial e libera com erro ainda, como a gente está vendo. Então, assim, Exatamente. eu fico feliz com as notícias da vacina. Eu tenho até um pouco medo do que isso pode gerar na cabeça das pessoas, como você mesmo mencionou, a pessoa querendo fazer quarentena, mas tendo que sair já. Isso talvez essa notícia da vacina Sim, gere mais relaxamento ainda, mas cara, fazer o quê, né? A gente veio de um cenário de descaso até agora, era o que estava previsto de acontecer e é o que está acontecendo exatamente aqui no Brasil, sem contar a subnotificação pesada que a gente tem dos casos, porque a gente não tem teste Só suficiente. uma dúvida aqui. Fala. Ah, alguém além de mim percebeu que o Dudu acabou de admitir que ele tá web namorando? Vai, cara, vai namorar como? Só pra dar uma aliviada aí, que ele Não, tá mas tem num mais momento notícias. choro muito forte. Tem mais não, notícia sim, pra quebrar tipo o assim, gelo aqui. Acho que não não, tem não. que é foda. No meu caso, Não, assim, não tem. Não tem não. Eu olhei a pauta aqui, não tem mesmo não. no meu caso, por exemplo, diferente do Dudu, eu não posso ficar em quarentena porque eu trabalho. Eu É, simplesmente, se eu, a empresa que eu trabalho, se eu decidir ficar em casa, ela me demite. porque como eu falei, eu posso fazer porque eu sou muito Não, exatamente. privilegiado. O que eu quero dizer assim, eu não tenho a opção de ficar em casa, só que tem gente que tem essa opção. E Tem gente não que, tá que ficando. e não tá ficando. Então, pontos turísticos da cidade lotados, pessoas sem máscaras. É, Hoje entrou.
onde eu trabalho, entrou gente simplesmente para ficar olhando o produto, como assim, Como se eles estão fosse. vivendo uma vida que não existe mais. A pessoa É, não, essa vida normal, ela não existe mais. A gente está torcendo para que ela volte, mas ela não não vai existe. Mas voltar. Acabou, gente, tá? Passou isso. Fala, Lucas. queria falar Não, não alguma era coisa, nada, Lucão? não. Não era nada, Ah, não. tá. Achei que você ia comentar. Mas entrando nessa notícia aí Não, da é Covid, ter um mínimo de cuidado, né? No caso, por exemplo, do Thiago, não que tem não escolha. pode, pois é, tome o mínimo de cuidado, entendeu? Anda com Sim, álcool sim. gel na mão, anda de máscara, Eu falo, faz o tome o máximo mínimo. de cuidado, na verdade, né? Chega em casa, se você trabalha, chega em casa do trabalho direto pro banho. Deixa a roupa do lado de fora, se possível. Se não tiver como, Isso. você entra e coloca ela dentro de uma sacola, de um saco. Assim, na verdade é o seguinte, faz o que você sabe que você tem que fazer. Você não é É, burro, todo é. mundo sabe o que tem que Tem fazer. informação, a gente tem todo o Você mundo. não é bobo, não, Lucão. Não, mas a gente tem informação, cara. A gente sabe como tem que atuar, sabe como Tem tem que informação, Lucão? fazer, pô. Aqui tem informação! Mas, entendeu? É isso. Tem informação. Lucão, Oi, mamadeira de piroca existe? sim. Não. Escola pública? Ai, Ó, onde você acha que eu peguei a minha? ai. Ai, ai. Aqui tem uma notícia ainda dentro desse escopo do coronavírus, né? Que é boa e ruim, porque ela é boa, porque diz aqui que o auxílio de R$ 600 vai ser prorrogado, só que ela é Por dois ruim meses. porque o pagamento vai ser parcelado de novo, cara. Só quanto a isso, Dudu, é uma Hum. questão orçamentária, cara. Lucão, não Assim, é. eu vejo isso só com bons olhos. Lucão, não é, porque a gente sabe para onde o dinheiro que deveria ir para as pessoas foi. Eu 1,7 sei, Dudu. trilhão para banco. A gente sabe. Dinheiro que Não, poderia ser. aí a gente entraria numa discussão difícil, na verdade. Eu sei que é um tema que é complicado, é simplista falar da maneira que eu falei, tá? Mas. Eu Din... tive essa discussão recentemente com as minhas mães e foi um problema explicar para ela essa questão. Porque no Uhum. final das contas, você precisa realmente desse dinheiro para o banco. Só que o banco Infelizmente, tem que oferecer contrapartida, o que não foi mas ele feito. oferece, a Não, taxa não, Selic não. está É caindo. assim, você me dá o dinheiro e aí Você eu fico com ele. Essa é a contrapartida. não é assim não, Dudu. Assim, Ah, você está Lucão. vendo, tá tendo também mais crédito para micro e pequeno empresário, Só que que é o quem crédito tá vindo realmente com juros abusivos, cara. É esse o problema, eu não sei disso não, tá? entendeu? Eu não sei disso A aí não. mediação que era para ser feita com os bancos, que eu acho correta de ser feita, se você vai dar o dinheiro pro banco, tudo bem, não tem problema. A questão é que o banco é para ser o intermediário e não o detentor do dinheiro, entendeu? E a gente está vendo só lucro, o lucro do banco crescendo durante a pandemia. Obviamente que a gente Mas pode especular isso é óbvio. No que mundo todo é assim, a é, economia roda assim. o lucro ele vem por conta de como o mercado financeiro funciona, né? A gente sabe. Mas, cara, essa dificuldade toda do governo em fazer um programa de atendimento à população com auxílio emergencial, que é emergencial, ou seja, para pessoa que não tem dinheiro, é assim, uma falta de coordenação que putz, é brincadeira, né, cara? Vai parcelar de novo o auxílio, as pessoas já estão tendo dificuldade de receber, você vai dificultar mais ainda, sacou? Eu acho uma boa manter o auxílio, eu acho que é fundamental, inclusive, é uma parada, é um pensamento, é liberal, né, esse pensamento, é um pensamento de origem liberal, você dá auxílio para as pessoas, né, o Lucão? Olha, eu queria Eu li pedir para. aqui Pois é. o comentário que, em tese, é para operacionalizar a concessão de crédito. Sim, Felipe, eu sei, é para isso mesmo. Só que, né, como você disse, em tese, né, a gente não sabe como isso é operacionalizado de fato. Mas eu acho a proposta boa, só acho que a maneira como está sendo feita poderia ser melhor, entendeu? Na minha opinião, poderia ser melhor. Mas enfim, é só isso mesmo. É uma boa notícia que poderia ser melhor, essa do auxílio emergencial.
Ah, sempre pode. É, pois é. Só isso mesmo. Tem mais alguma coisa a comentar, Lucão, sobre isso? Que você já não tenha falado? Não, eu acho uma boa notícia mesmo. Eu achei, inclusive, que o governo ia parar de dar Também e vai achei, cara. Eu continuar tava com dando. medo, mas é bom que tenha continuado. Então, assim, que bom. É uma boa, Porque eu boa. estava esperando o pior. É, uma bola dentro aí do governo. Tá de parabéns. Deveria ser melhor, de novo. É isso. Eu acho que essa é uma notícia que eu tinha separado extra, né? Ah, é. Tem outra também interessante aqui. Essa eu deixei como extra, Lucão, mas vamos fechar o programa com ela porque tem a ver com essa questão financeira aí. Que é essa daqui do fundo bilionário, né? Que é a ameaça de deixar de investir no Brasil. Separei aqui, ó. Não sei se você tá com a pauta aí aberta, mas está aqui. Investidores ameaçam sair do Brasil se destruição da Amazônia não parar, diz Financial Times. Carta de grupo formado por quase 30 instituições financeiras em todo o mundo que gerenciam, olha só, mais de 3,7 trilhões de dólares foi entregue ao governo brasileiro, segundo publicou o jornal britânico, do Financial Times, no caso. Cara, por que eu trouxe isso daqui? Porque é importante a gente comentar sobre a mudança de rumo do capitalismo atualmente. Eu não sei se eu posso estar falando besteira, Lucão, você que está mais ligado nos rumos do mercado, né? Vamos dizer assim, da instituição mercado e do capitalismo em si, você que analisa melhor isso, de uma maneira melhor isso. Mas o capitalismo hoje, ele é mais, ele está se voltando mais à questão da sustentabilidade, né, da proteção ambiental. Hoje em dia você não pode mais atuar com descaso com o meio ambiente no cenário internacional, como era, sei lá, há 20 anos atrás, talvez, 10 anos atrás. E É, essa é você uma... vê, assim, em todos os pensadores de filosofia política que eu conheço, existe hoje em dia uma preocupação com o meio ambiente. Desde o conservador, o Scruton, Roger Scruton, que é um escritor conservador, tem um livro que fala especificamente sobre a teoria política do conservadorismo em cuidado ao meio ambiente. Uhum, Gilles Lipovetsky, que é um cara mais progressista, também tem um livro que fala sobre isso. No livro Cultura Mundo dele, ele comenta um pouco sobre como as marcas têm que parecer legais, não aham. só fazer produtos bons hoje em dia, É o que o pessoal mas, reclama da lacração, né? Vamos dizer mas o que assim. eu penso sobre isso é que eu não sei qual é a real relevância disso dentro do mercado. Eu não sou a melhor pessoa para comentar mercado, porque eu comecei a estudar tem Uhum. dias, mas eu não sei qual é a verdadeira relevância disso, ou se isso é simplesmente um jeito de, como eu sempre digo, é uma bravata para ver o que o cara vai responder com isso. É, E o eu. mercado tem muito Pode falar. disso. Sim, sim. Eu acho que é bom a gente levar. É bom entender isso como uma notícia um pouco mais séria, por conta do valor do fundo, entendeu? A gente não está falando aqui de milhão de reais, a gente está falando de 3,7 trilhões de dólares em ativos totais que o Brasil recebe investimento. E, cara, um país como o Brasil, que depende de investimento estrangeiro, que recebia para manter a Amazônia protegida, né, vide Fundo Amazônia, que o Brasil recebia dos Eu vou países depois pedir, Dudu, para europeus, você pois não, confirmar esse número, porque eu acho que esse número aí está errado. do fundo, É, é esse mesmo, cara. A matéria está aqui, 3 apura. trilhões? Trilhões de dólares. Em ativos total são Tri? de tapioca. São 30 instituições financeiras, não é pouca coisa não, é no mundo inteiro, Mas, não entendeu? no Brasil. Não, no mundo, é no mundo, Entendi. é fora do Agora, Brasil. agora sim. É, foi feito pelo Financial Times a matéria, entendeu? Não é qualquer coisa não, ó. Os signatários da carta, né, ela foi assinada por 29 instituições financeiras que gerenciam mais de 3,7 trilhões em ativos totais. Os signatários incluem o Legal and General Investment Management e o Sumitomo Mitsui Trust Asset Management. Aí tá aqui, abre aspas para a carta.
Considerando o aumento das taxas de desmatamento no Brasil, estamos preocupados com o fato de as empresas expostas a desmatamento potencial em suas operações e cadeias de suprimento no Brasil enfrentarem uma dificuldade crescente de acessar os mercados internacionais. Também é provável que os títulos soberanos brasileiros, isso é grave, sejam considerados de alto risco se o desmatamento continuar. Traduzindo isso aqui, para as pessoas entenderem, está falando que o risco de investir no Brasil aumenta e o título do investidor comprar aqui, o título de investimento brasileiro, vamos dizer assim, em termos muito vagos e leigos, fica caro para as pessoas investirem aqui, entendeu? É como se o nosso preço aumentasse, não de uma maneira boa, não sei se existe maneira boa para um preço de investimento aumentar, né? Às vezes pela qualidade, talvez, não sei. Aí é papo neófito de mercado. Mas é como se a gente perdesse qualidade, entendeu? A gente está deixando a desejar para o investidor estrangeiro que olha o nosso cenário com um receio muito grande. Ele não vai colocar dinheiro aqui se não tiver um comprometimento e ações expressas do governo em conter o desmatamento. É basicamente isso que dá para tirar dessa notícia. Porque a gente tô vendo aqui um comentário aqui, o Green Swan, né, que é o mercado hoje fazendo essa transição para um mercado que visa um capitalismo que preserve o meio ambiente, dado as crises climáticas que a gente vai viver, a gente já está vivendo no Brasil atualmente. É só você ver que hoje, no momento que a gente está gravando, teve um ciclone lá em Curitiba, não é, o Thiago e o Lucão que acompanharam isso, não foi? Hoje isso? Uai. Eu falei, vi, mas não vi não, tá? Desculpa. Ah, tá, tudo bem. É, o Thiago viu, mas é porque ele tá caladinho aqui. Desculpa, eu não vi perceber que eu tava mutado. Não vi, sim, tem vídeos impressionantes disso, inclusive. Ó, cara, 2020 tá sinistro, tá? Só isso pra dizer. E então, essa tendência do mercado em não investir num país como o Brasil, que é detentor de uma flora e de uma fauna únicos no mundo, né? É por causa dessa nova tendência agora do mercado em investir em sustentabilidade, em proteção ambiental. Não é mais um modelo de capitalismo predatório que a gente conhece. O capitalismo ainda é predatório de uma maneira diferente, mas o meio ambiente agora ele é ativo comercial, vamos dizer assim. Se você tem uma proteção ao meio ambiente, você torna seu país, especialmente no caso do Brasil, mais atrativo ao investimento, porque é a marca verde, né? Existem selos sobre isso e tal. E a notícia eu vejo com uma preocupação porque é um recado direto falando, ó, ou vocês melhoram a situação, ou fica difícil investir no país de vocês, entendeu? E não é uma agência pequena, não é qualquer coisa, é uma parada muito relevante que eu acho que tem que acender o sinal vermelho aí no governo para tomar medidas mais eficazes de proteção e preservação do nosso meio ambiente, cara. É basicamente isso que eu tenho a comentar. Tem alguma coisa a acrescentar sobre isso, Lucão? Você que tem mais literatura sobre o tema? Ah, eu acho que, assim, por enquanto, a gente pode comentar isso, né, nesse nível, porque não tem nada factual para comentar, só, igual eu disse, uma bravata de mercado, igual sempre acontece com tudo. Uhum. Eu lembro, por exemplo, quando a Coca-Cola e o Temer tiveram um problema Ah, lembro disso também. no norte do Brasil. Então, assim, essas coisas, e só para vocês entenderem, a Coca-Cola ameaçou acabar com os empregos no Brasil por uma questão de uma lei que passou, não lembro agora exatamente o que é. O governo se manteve e os empregos se mantiveram também. Então, assim, existe essa bravata e não necessariamente quer dizer que isso vai acontecer. Claro, mas né, dada a relevância do fundo e do que ele carrega, eu acho que é importante a gente ficar atento. Nesse caso, claro que eu concordo com você, mas sempre é bom ter essa dose de preocupação, né, cara? Não dá pra levar tudo como bravata também, entende? Obviamente que existem, mas né, faz parte, mas tem que ser levado com uma dose de sal, uma certa preocupação.
Eu vi um comentário aqui no chat, eu vou falar só para encerrar, que parece algo positivo. O comentário aqui falando que o Bolsonaro sancionou uma lei no dia 29 que libera 3 bilhões para artistas e casas de espetáculos pequenas. Isso é uma boa notícia também. Acho uma boa notícia para o governo, porque a gente tem visto nos últimos dias, até teve várias notícias sobre isso, sobre artistas que perderam, estão passando miséria porque não tem como se apresentar, né? Por causa do coronavírus, você não pode fechar a casa de espetáculo, não pode fazer stand-up até, né? Quem vive de stand-up. E aí é uma boa notícia, na minha opinião. O que você acha? Queria até agradecer ao nosso ouvinte aí que deu a notícia, Filipovski, que deu Ah, à frente. é. Obrigado. Muito obrigado, Filipovski, que avisou aqui pra gente. É uma boa notícia também. Eu vejo isso como mais um acerto do governo, especialmente numa área que é tão atacada por eles, né? Que é a área da cultura e dos artistas e tal. Eu acho importante isso, um movimento importante. Enfim, é isso para o programa de hoje, galera. Vocês têm mais alguma coisa para trazer que faltou na pauta? Ou vamos encerrar já? Não, hoje podemos encerrar com a simples pergunta que deixou dúvida, deixou muita dúvida, inclusive. Hum, Foi pênalti ou não foi? rapaz. Rapaz, essa pergunta vai ecoar aí pelas próximas semanas ainda. Para quem não sabe o que o Thiago tá falando, é do jogo do Atlético Madrid com o Barcelona. Aconteceu um Eu pênalti, achei que foi pênalti, foi pênalti. Azarado, mas foi. foi um pênalti muito polêmico. Eu acho que não. O Lucão, Eu você acho que foi vai um dar o pênalti voto azarado. de Foi Minerva muito, aí. com certeza é muito sem querer, mas foi pênalti. Pênalti, não pênalti ou nada a ver? Eu não vi o pênalti. Então nada a ver, né? Nada a ver. Então, galera, é isso. Muito obrigado a você que escutou o programa até o final. Novamente ficou longo, mas é assim. Ninguém escutou o programa até o final Ninguém, do ninguém, né? Ah, mas a gente tem que fazer, ô Thiago, a outro. Não adianta, tem que fazer o encerramento, entendeu? Muito obrigado a você que ouviu o Tá programa bom, até o não, assim, só final. para ter certeza, quem escutou o programa até aqui, deposita R$ 10 na minha conta. Aí eu vou saber se você esperava ou não. Melhor, se inscreve no canal Ócio Produtivo e deposita lá no meu PicPay. Qualquer valor a gente está aceitando, tá? Tem miséria com nós não. Mas, bom, se você ouviu até aqui, faz isso aí também. Segue a gente nas redes sociais, tá na descrição do canal aqui. No Spotify a gente não tem como trazer isso, mas tem aí, tem no briefing do podcast, você pode ver aí, tem todos os detalhes, nossas redes sociais, onde você pode seguir para sugerir pauta, para falar se gostou, para falar o que gostou, para falar se não gostou também e o que não gostou. A gente tá super disposto a ouvir críticas, menos o Lucão, porque o ego dele tem um bloco separado aqui pro programa, né? Não, eu Mas. tô disposto a ouvir críticas se elas Eita! existirem, né? Ah, Como tá. elas não existem, Pois é. Enfim. Posso criticar a sua internet? Pois é. essa pode. Muito obrigado, gente. A gente se vê no próximo programa. Um beijo pra todo mundo que ficou até aqui. E tchau, tchau, galera. Vamos encerrar assim, então. Beijo, Valeu. gente. Tchau, tchau.